Bom dia, pessoal. Vamos lá para a página 34 do livro de vocês. Vou passar a orientação na produção de texto hoje para vocês. Depois do seminário, vocês tiram a foto e me mandam no PV, tá bom? Então, vamos lá. Na página 34, em produção de texto. Conto. Você vai criar um conto com base em uma das fotografias a seguir, ou pode pesquisar outra bem sugestiva na qual baseará a sua produção. Só até aí, tá, pessoal? Vocês vão copiar só esse pedaço. Esse restante vocês desconsideram, porque a escola não tem blog, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, então nós não vamos divulgar nada desse texto, tá? É só para vocês mandar para mim corrigir mesmo, normal, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar as fotos da página 35 ali. Vamos escolher uma. Se vocês não gostarem de nenhuma, vocês vão pesquisar uma na internet, mas é para fazer, tá? Então, vocês vão escolher uma dessas fotos aqui. Daí vamos para as orientações. Na página 36 tem as orientações. Vocês não precisam copiar, é só para orientar, tá? Então, para você começar a escrever o texto, existe um planejamento. Dentro desse planejamento, vocês têm que responder aquelas perguntas ali, que é só para vocês responderem sem precisar copiar a pergunta, tá? Qual é o público-alvo? Então, qual é o público? Para quem vocês estão escrevendo? É para idosos, é para criança, é para adulto, é para jovens? Para quem vocês estão escrevendo esse texto? Qual é que público que vocês querem atingir, que vocês querem impressionar? 2. Que linguagem vocês vão empregar? Né? Que linguagem vocês vão usar? A linguagem formal, a linguagem formal? Qual que vocês vão usar? Aquela linguagem do cotidiano, enfim. 3. Que estrutura o texto vai ter? Então, uma estrutura de parágrafos, né, gente? Vamos fazer um texto com parágrafos, então, tá? Onde o texto vai circular? Então, qual meio que o texto vai circular? Imaginem que o texto de vocês fosse para circular na TV, ou no rádio, ou no jornal, enfim, tá? De orientação para a produção. A orientação vocês vão ler ali, ó. Então, primeira coisa, observe com atenção a fotografia. Então, vocês vão olhar toda a fotografia, observar bem observado para vocês poderem escrever sobre ela. 2. Verifique o que está representado em primeiro plano. Primeiro plano é o que está na frente da foto. Segundo plano é o que está por fundo. Então, vocês vão fazer essas duas observações, tá? Bem observado. 3. Lembre-se que o conto normalmente apresenta a seguinte estrutura. Então, preste bastante atenção nesse 3, tá, gente? Que eu já falei para vocês. Qual a estrutura de um texto? Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Esses 3 itens são importantíssimos. Um texto sem introdução, sem desenvolvimento, sem conclusão não é um texto. Tá? Então, primeira coisa, introdução é onde você vai apresentar os personagens, o local, onde aconteceu aquele fato, quem são os personagens que participaram desse fato, enfim. A complicação ou desenvolvimento é onde você vai contar esse fato. O que aconteceu com esse personagem nesse lugar. Clímax é onde é a parte principal do texto, é onde acontece os acontecimentos. Digamos assim, que você vai escrever um texto sobre mistério. O clímax é onde você, né, ali, sabe, onde você tá, descobre que não descobre ali, que você tá preso. Então, naquele texto, então ali é o clímax do texto, tá? Se é uma história de romance, ali é onde o mocinho beija a mocinha, entendeu? Se é uma história digamos, de assassinato, é onde acontece o assassinato, entendeu? Então, o clímax é aquela parte principal ali que todo mundo fica esperando do texto. E desfecho é o que aconteceu com cada personagem, qual foi o destino de cada personagem, tá? E número 4, escreva a primeira versão. Então, vocês vão escrever um rascunho. A primeira versão é o que nós chamamos de rascunho. Então, você vai fazer um rascunho do seu texto. Dia número 5, você já sabe, o conto é um texto breve, então, que condensa grande significado e produtividade. Então, o texto, o conto, ele é um texto curto, mas ele é um texto profundo, um texto marcante, tá? Então, curto que eu digo é assim, de uma página, tá, gente? Então, não vai me fazer 4, 5 linhas aí, não. Tem que ter uma página, ok? 6. Defina qual será o conflito principal do escritor. Então, você tem que decidir qual vai ser o assunto principal da sua história, tá? 7. A solução e o desfecho do conto precisa estar de acordo com o restante das informações. E
só podem surgir quando o conflito estiver suficientemente desenvolvido. Então, o que que é isso? O desfecho, gente, é a parte final, é o último parágrafo. Então, eu não posso colocar o desfecho lá no meio do texto, né? Então, eu só posso dar um desfecho quando as outras partes do texto já estão desenvolvidas, quando eu já desenvolvi a introdução, quando eu já desenvolvi o desenvolvimento do texto, depois eu vou dar a conclusão, tá? Então, ela é o último parágrafo, então eu tenho que saber, estamos nessas estruturas, eu não posso colocar o desenvolvimento, depois a conclusão, depois o desfecho, ou o desfecho, depois o desenvolvimento, depois a conclusão, não. Tem que ter o segmento, primeiro conclusão, depois desenvolvimento, clímax, daí conclusão, tá? Então tem que seguir certinho isso. Observe coesão, evitando repetições desnecessárias. Então, observar a coesão do seu texto, observar se você não está repetindo demais, que às vezes a gente fica repetindo assuntos, repetindo palavras e o texto fica chato, chato, chato. Então, cuidar para não repetir palavras, não repetir o mesmo assunto, tá? Fazer um segmento e não uma repetição. Se você falou de um assunto, continua seguindo dali para frente, não voltando sempre, sempre no mesmo assunto, tá? Para não ficar um texto chato. E observe a ortografia, pontuação, concordância e regência verbal. Então, observar isso, tá? Se o seu textinho tá certo, se não tem erros de ortografias e tal. O que que é isso? Olha lá, ó, lá do outro lado tem uma avaliação e reescrita. Nessa avaliação e reescrita é interessante você pedir para outra pessoa ler o seu texto. Então, aquilo ali, vocês vão ler e ver se o texto de vocês estão de acordo com aquela avaliação, tá? Peça para outra pessoa ler o seu texto, porque quando uma outra pessoa lê, ele consegue identificar com maior facilidade os erros encontrados. E às vezes a gente lê 10 vezes e a gente não consegue ver o erro da gente. E outra pessoa lê uma vez e já consegue. Eu gosto de pedir para outras pessoas lerem o que eu escrevo, por quê? Porque aí eu consigo melhorar. E muitas vezes eu leio e eu não consigo entender, não consigo encontrar os erros. E outra pessoa lê e consegue encontrar. Então, se vocês puderem, peça pro irmão, pro pai, pra mãe, pro amigo, troca as ideias, tá? Na hora de reavaliar o texto de vocês. Depois de ter feito todas essas etapas, daí vocês vão escrever o texto definitivo, tá? Então, depois que vocês avaliaram, corrigiram, daí vocês vão escrever o texto definitivo, vão tirar uma foto e me mandar no PV, ok? Então, quem tiver notebook pode fazer digitado e me mandar ele digitado, tá? Mas quem não tiver, faça no caderno depois e me envie, ok? Muito obrigada e um bom dia.